Olá, boa noite, bem-vindos aqui conosco, Tô Crescendo com vocês, mais uma vez para um momento de troca, aprendizado e crescimento juntos. Hoje vamos estar aqui com uma convidada especial, falando sobre essa orientação, esse acolhimento das emoções na primeira infância. A nossa convidada, Annelise Kowalski, pedagoga e educadora emocional. A Annelise já chegou aqui para esse momento especial. Bem-vindos todos que estão chegando. Olá, Isadora, bem-vinda, querida. Brazilian Joy, tá chegando o pessoal aqui. Bem-vindos para esse momento. A Annelise vai entrar aqui logo mais para que ela possa trazer esse olhar de acolhimento das emoções, o quanto isso é importante nesse olhar da primeira infância, entender, nomear e acolher esse processo de autoconhecimento desde ali do momento ao qual a criança é pequenininha. É tão importante isso. A Annelise pode mandar o convite aqui para entrar na live com a gente, enquanto o pessoal está chegando. Bem-vinda, Luciane. Bem-vinda, querida. Boa noite. Quem está aqui já com a gente pode aproveitar, pegar o aviãozinho e convidando uma pessoa especial, uma mãe, um pai, uma avó, alguma pessoa que é ali próxima de você tenha esse momento também, esse olhar, né, de acolher, de aprender com as crianças, aprender com esse olhar. Vou trazer a Annelise aqui, chegando também aqui com a gente. Podem convidar ali no aviãozinho. Podem também ficar bem à vontade para fazer perguntas aqui para nós. Oi, Oi, tudo Annelise, boa certo? noite. Meu Deus, Tudo? acho Tá que eu mexi conseguindo? no. Tô, Tá eu conseguindo me mexi aqui ouvir? nos filtros, agora deixei um pouquinho para trás, né? Tudo Deixa eu me ajeitar. certo? Tudo certo. Tu tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, aham, bem tranquilo. Ah, legal. Bem-vinda aqui nesse momento. Grata por estar aqui trazendo um pouquinho desse olhar teu, desse acolhimento, dessa tua experiência com as emoções, né, como educadora emocional e assim como pedagoga também. Ah, Muito muito obrigada, especial né? poder trazer esse olhar aqui com os pais. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de a gente sempre estar contribuindo um pouco mais com nossos conhecimentos, né, que é um estudo que a gente que nunca acaba, é muita coisa nova para a gente, é muita coisa nova para as famílias, para as crianças, né? Então é sempre muito rico a gente poder estar oportunizando essa troca, né? Verdade. Sempre é um aprendizado, né? Sempre estamos crescendo, sempre estamos aprendendo, temos essa oportunidade. E hoje, nesse momento aqui com vocês, falar das emoções com a criança. Como é que é esse olhar? Como a gente pode acolher, entender a importância de cada emoção, cada sentimento, que todos eles fazem parte ali do ser humano. Não tem como a gente tirar, não tem como a gente dizer que não pode sentir tal emoção. Então, a gente está nessa busca dessa consciência atualmente, graças a Deus, os profissionais da primeira infância estão se preparando melhor através de ferramentas, de pesquisas, de estudos. Temos aí, né, um tanto de ferramentas ao nosso favor para a gente poder conhecer, entender melhor esse conceito, essa construção da primeira infância. Então, a gente tem vários nichos que se aplicam na primeira infância. E um desses é o que a Annelise vai trazer aqui para nós hoje, esse olhar das emoções. Por quê que é importante a gente entender, tanto para nós como pais, como mães, como educadores, seja quem for, nós como adultos, né? Assim, para que a gente também possa entender essa emoção e esse sentimento na criança. A Annelise fica bem à vontade para fazer uma introdução aqui, se apresentar para a gente um pouquinho e falar a respeito desse olhar. Tá certo, então. Então, eu vou me brevemente para quem não me conhece, quem está no perfil Shelly. Eu sou Annelise Kowalski, como ela falou, sou pedagoga. Sou educadora emocional, educadora parental e tenho um caminho que eu percorri até hoje com essa especialização de sempre estar querendo saber mais sobre as emoções, o quanto que reflete no comportamento da criança, que é uma queixa muito recorrente das famílias, né, do comportamento da criança. Né? Mas e é algo muito complexo para nós quanto adulto, entender certos tipos de comportamento, certos tipos de emoção, né? É algo que
poucas décadas atrás que a gente começou a ter esse tipo de conhecimento, né? Antes de tudo, eu acho que é legal a gente salientar que é uma informação básica, mas que a gente não tem, às vezes, tanto acesso, é que nós nascemos com as emoções básicas, né? E o que seriam essas emoções básicas, né? Tem diversas linhas com diversos autores que defendem quais são as emoções básicas. Mas as que mais coincidem são a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Tem uns que consideram a surpresa, às vezes meio que misturada com um pouco de medo. E um pouco ligada a uma sensação, né? Eu costumo dizer que ele está muito ligado com o medo, né? O nojo, às vezes, é o medo de experimentar algo. Então, são emoções que a gente nasce com elas, né? Não tem como, assim, não, eu não quero sentir felicidade, eu não quero sentir tristeza, eu não quero aquilo. É algo que simplesmente a gente aceita, né? E eu costumo dizer que as emoções, elas acabam sofrendo um pouco de bullying, né? Porque elas não têm culpa de surgirem. Vem, o que a gente tem que tentar ir controlando, tentar ir bem assertiva, são os nossos tipos de comportamento. Isso tudo eu digo nós quanto adulto, né? Que acho que a gente tem que estar preparado primeiro para poder estar passando esse exemplo de tanto de postura quanto esse exemplo de orientação para as crianças. Então, mas acho que o primeiro passo é a gente ter esse entendimento, que a emoção ela vem e cabe a nós tá vendo como que a gente vai se comportar. E a criança, se for pensar o mundo da criança, o quanto que não deve ser complexo, né? Ela sente alguma coisa ali que ela não entende que ela está sentindo, é algo às vezes desconfortável, o corpo meio que fala, né? Às vezes o coração começa a bater mais forte, tem criança que às vezes tem calafrio, as mãos suando, as pernas tremendo, igualzinho como a gente passa. Porém, a gente já tem um caminhar, a gente já sabe que algumas coisas o nosso corpo vai sentindo. Pode ser que, de repente, a gente não saiba lidar, que é super normal, né? Mas a gente sabe que tem algumas situações que, quando eu tô um pouco ansiosa, o que que acontece? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu relaxo, depois de eu estar ansiosa, uma das minhas características é sentir muita dor nas pernas. E cada o corpo, ele vai respondendo de uma forma, né? Então, não dá pra gente, às vezes, tomar como uma postura nossa, uma reação a uma emoção nossa, que vai ser da criança também, né? Então, cada um vai respondendo. E acho que esse é o grande, assim, insight que a gente deve ter disso, né? Que às vezes, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar triste. A gente tem esse costume de falar com as crianças, né? Não precisa chorar, não precisa ficar triste, vai passar. Tudo bem, beleza, eu sei que vai passar, mas tenta se colocar no lugar dessa criança, né? Se alguém vem, se eu tô triste, se eu não tô legal, alguém vem comigo e fala assim: Anne, não fica triste, não precisa ficar triste. Não vai adiantar, né? Não é aquilo que tu quer escutar. O que geralmente a gente quer escutar, quer ter é um colo. Às vezes tem criança, tem adultos também que preferem ficar mais na sua. Cada um tem uma resposta quanto a isso. Mas o legal é a gente entender que é semelhante a ideia da gente, adulto, e da criança. Porém, nós, quanto adulto, a gente tem muito mais acesso a esse tipo de informação do que a criança, né? Também uma experiência maior, né? De estar na vida, que vão vindo oportunidades de a gente estar enfrentando algumas coisas. E o que eu vejo que acontece? Por zelo, talvez, que acho que é a grande maioria, a gente acaba privando as crianças de passar por certos tipos de emoções. Como, por exemplo, a frustração, né? É comum a gente ter esse instinto de que, não, eu vou tentar fazer de tudo para a criança não se decepcionar, para a criança não se frustrar com tal coisa. Só que a gente não pensa isso a longo prazo, né? O que pode acarretar, né? E o dia que eu não tiver do lado da minha criança e ela passar por uma situação frustrante, como será que ela vai lidar com isso, né? O não que a gente recebe na infância, ele é muito válido para ficar no nosso inconsciente e mais tarde, de repente, até na nossa fase adulta,
quando vinha algo à tona que o nosso corpo responder semelhante quando respondeu quando a gente estava lá na infância, a gente tem que estar, opa, eu já sei como lidar com isso. Né? Então acaba assim que não vai sofrer. Não, não é isso. É que quando a gente sabe lidar com as emoções, a gente aprende a passar por aquilo e acaba sendo uma forma mais leve de se passar pela situação, né? Então são pontinhos chaves que às vezes parece óbvio, mas a gente acaba não fazendo a ligação e na hora do caos, né, vem aquilo tudo à tona. E quanto adulto, quanto a mãe, tá um pouco cansada também e mistura aquele tipo de emoção e a gente às vezes acaba fazendo um boom, né? Então, acho que o grande passo é isso, a gente ter essa informação inicial, né? E quem quiser ir deixando algum comentário, alguma perguntinha, pode ir deixando aqui nos comentários também, né, Michelle? Que a gente vai compartilhando. Pode deixar nos comentários, pode até colocar também suas opiniões, seus pontos de vista, também contribuir aqui, é sempre bem-vindo. Isso. E a Michelle também, queira ou não, ela é super expert também um pouco nessas emoções, né? Porque uma vez que super domina o assunto dos temperamentos, eu acho que é uma ligação muito rica, assim, a gente está ligando os temperamentos com as emoções, né? Que é pura emoção, na verdade, né? Mas, então, voltando ali às emoções, né? Outro ponto-chave que eu acho legal a gente ter em mente é que, para nós, muitos de nós, né, é uma informação nova, até que existe alguns tipos de emoções, até que existe possibilidades de a gente estar sentindo coisas diferentes, possibilidades de a gente estar ensinando isso para a nossa criança, né? Então, entender e aceitar que nós, sim, estamos aprendendo junto das crianças, né? Não a gente nunca precisa estar 100% ensinando elas, sabendo mais do que elas. Que acho que tem muito ao contrário também, né? De estar eles ensinando muito mais pra gente do que ao contrário, né? E o que ela botou ali? Do ponto de vista neurológico, quando a criança já consegue lidar com a frustração. A frustração, ela deve ser lidada com situações do dia a dia, normal, né? Eu digo assim, a gente não precisa criar uma situação para a criança ela passar pela frustração. Mas vamos dar um exemplo de que, como ela fala ali, eu estou no shopping e a criança, ela quer um brinquedo e não vai dar para ela essa hora, né? A criança tem essas reações, às vezes a criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela já vai ter essa reação. Então, assim, a partir do momento que a criança nasce, ela já está lidando com as emoções em geral. E a frustração, a mesma coisa. Não é porque a criança é muito pequena que eu vou pegar, passar a mão na cabeça dela ou fazer o que ela quer para evitar esse tipo de frustração. Mas é legal ela trazer isso, porque também não é o tempo todo dizer não, 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 né? A gente ter essa consciência, o porquê desse não. Dependendo da idade da criança, aí tem diferentes abordagens para a gente estar lidando com isso, diferente linguagem, né? Mas eu acho que assim, não tem uma idade certa para a gente estar lidando com as frustrações. Eu imagino que um bebê, ele já consegue, claro, dentro do mundo dele, lidar com as emoções. É um sorriso no rosto, a nossa expressão facial, o nosso tom de voz, o nosso toque, isso tudo o bebê, ele sente. Ele, claro, não sabe que se trata de uma emoção, não sabe mais detalhadamente. Mas esse bebê, ele já está sentindo alguma coisa. E quando a gente vai demonstrando isso, por exemplo, um bebê, vamos ver um exemplo que um bebê pode querer, de repente, Agora me fugiu, assim, um exemplo que o bebê pode ter. Mas, Aquele enfim, exemplo de quando a criança tem uma idade ali de 1 ano e meio, 1 aninho para 2 anos, que é essa idade que a criança começa a entender o movimento do outro, né? Como é que o outro sente com a reação dele. Aí, o primeiro sinal que eles dão, que é muito clássico, que todos os pais passam por isso, é eles pegarem um objeto e jogar no chão. E aí
o pai ou a mãe, quem tá ali, pega e entrega para ele, porque ele pede de volta, ele joga no chão, né? Ele distancia aquele objeto que ele aprecia ali, que ele está se divertindo, ele joga no chão para ver como é que o outro vai reagir. Esse é o primeiro sinal que a criança está dando da percepção da emoção do próximo. E Sim. ali ela começa a fazer a conexão com a emoção dela, onde ela começa a ter o seu primeiro processo da inteligência emocional. Aí, conforme o adulto vai se reagir naquele momento, ele vai trabalhar justamente isso que a Annelise está falando, a frustração, né? E ao mesmo tempo também a percepção daquilo, que é o que entrega uma vez o objeto para que ele tenha acesso de novo ao objeto e mostra para ele, ah, você perdeu o objeto, caiu no chão, né? Tu queria de volta, né? Ficou triste porque o objeto caiu, tá aqui de novo para você brincar. Aí ele vai testar de novo, ele vai jogar de novo, Uhum. para ver como é que tu vai reagir. Aí você já vai começar a trabalhar esse ponto da frustração. Mas você jogou no chão, e agora? Vai ficar no chão. Aí ele vai ficar triste. Ele vai Sim, começar a fazer esse acesso. É muito interessante isso, né? Começa lá sim. quando é bebezinho, né? E só um parêntese quanto a isso de jogar no chão, é uma coisa tão simples e tem tanto aprendizado nesse contexto, né, nesse cenário, né, quando a criança joga algo no chão, porque tem tudo isso que tu está comentando das emoções, né, de ela tá com aquele brinquedo ali, ela jogou, ela viu que ela ficou fora, ela precisa da ajuda de alguém para estar resgatando aquilo ali. Tem também a questão de que às vezes ela vai aprendendo, claro, como sempre, né? Depende, isso tudo dentro da idade da criança, né? Mas ela aprende que se ela abrir a mão, ela vai soltar, vai cair, né? Ao mesmo tempo, ela abriu a mão dela não caiu, mas o objeto que estava caiu. Aquilo, quando tocou no chão, ele fez um barulho. Isso tudo vão desenvolvendo várias áreas dentro do cérebro da criança, né? Noção de espaço, noção de barulho, noção de localização. Ah, um barulho quando cai na minha frente é diferente quando o barulho cai atrás de mim. Então, isso tudo eu já estou desenvolvendo nesse brincar de cair. Então, quanta coisa simples que tem para a gente estar fazendo para estar desenvolvendo diversas habilidades, né, diversas áreas cognitivas da criança, enfim, e que está envolvida esse tipo de emoção. Porque exatamente esse teu exemplo foi super rico, porque o que acontece é isso, a criança ela não consegue, às vezes, falar verbalmente, Uhum. mas ela é claro que ela está tentando ali, às vezes, brincar, pode estar desenvolvendo isso tudo, do barulho, do peso, enfim, mas ela tá nessa de tipo, ó, se eu joguei, eu recebi uma atenção porque o pai, a mãe, a avó, a professora foi e resgatou para mim. Será que ela vai fazer assim de novo? Vamos ver. Aí vai de novo, né? E vai. E ela vai vendo que vai mudando, né? A expressão do adulto muitas vezes vai mudando, que a gente vai enchendo o saco, que a gente não tá naquela vibe deles ali, naquele aprendizado, a gente tá em outra. Então, a partir do momento que começa a jogar um brinquedo ali, muitas vezes a gente leva como encheção de saco. Ai, que coisa chata, isso, coisa, né? Vamos brincar direito. Mas acontece muito isso, de aí e tá resgatando esse brinquedo e depende da forma como o adulto lidar com isso, é um tipo de emoção que ela está tendo contato, né? E Exato. a emoção é muito mais do que a gente falar estou alegre, né? É muito, muita expressão facial, porque a gente não consegue disfarçar, assim, se for pensar e analisar, quando eu tenho muito nojo de alguma coisa, eu tento fazer uma cara de nojo, né? Quando eu vejo alguém cair, se machucar, a gente, ai, tenta fazer, né, uma expressão de, ai, de pena, ai, de que arrepio. Tudo a gente sempre vai estar expressando. A felicidade é a mesma coisa. Quando a gente está mais triste ou então tá mais zangado, a gente tende a franzir um pouco mais a testa, a tristeza que os olhos caem mais um pouco. Então, é muito mais do que as simples ações, né? Para eles estarem observando na gente, né? São coisas que a gente faz já meio que automático, sem perceber, e que a gente já está passando essa mensagem para a criança. Por isso que eu defendo tanto a questão de que quando o pai, quando a mãe, quando o adulto está triste, ele não deve esconder da criança. Por quê? Porque é uma oportunidade de a criança estar aprendendo o que é tristeza, né? Porque até então ela está sentindo algumas coisas, mas ela não está entendendo de fato o que pode ser. Além de que ela se sente pertencente, por quê?
meu pai, minha mãe, o adulto que está ali em referência com ela, sente algo que eu acho que deve ser parecido com o que eu sinto. Porque muito se cria de pais e mães super-heróis, né? Que não sente nada, são super fortes. E é uma grande decepção para a criança, uma grande situação que ela não se sente tão pertencente, quando ela vê, poxa, eu nunca vejo meu pai, minha mãe triste, decepcionado, frustrado, né? Por que que eu sinto isso? Ela não tá sabendo, talvez que ela sinta uma tristeza, uma frustração, mas ela sente alguma coisa, um desconforto ali que ela não vê, de repente, nas expressões faciais dos pais, nas atitudes dos pais. Então, a importância de a gente também tá sendo transparente com a criança. Não precisamos entrar em detalhes, muitas situações que não tem necessidade de a gente estar entrando em detalhes, mas, não, realmente, hoje eu não tô legal, eu tô triste, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Se é uma criança que já consegue verbalizar mais, e tu quando fica triste, qual parte do corpo que tu sente, né? Quando tá com raiva, qual parte do corpo que tu sente mais? Então, são coisas que a gente vai conversando, a criança ela vai aprendendo sobre as emoções e ela vai fazendo o processo de autoconhecimento dela para saber o que acontece com ela nesse processo que as emoções estão a mil ali, né? E uma grande sacada que a gente tem que ter quando a gente vai tentar com as crianças a raiva, que é algo que é muito comum, né, de as crianças não saberem lidar, a gente, quanto adulto, também tem, às vezes, certas dificuldades, e pensar que o meu comportamento, as minhas ações perante aquela raiva, perante aquela emoção, às vezes são um pouco explosivas. E isso pode estar sendo um exemplo de como reagir à raiva para a criança. Então, se a gente tem um comportamento, a gente não deve esperar algo muito diferente da criança, né? Uma explosão, às vezes tem vontade de sair batendo nos negócios, ou então falando, gritando, e a gente não percebe que daqui a pouco a gente está pedindo também, fulano, não precisa sentir raiva assim. Fulano, não te acalma, né? Não grita, não fala alto. Só que às vezes a gente pede isso tudo fazendo isso, né? Falando alto, gritando. Então, é algo que a gente tem um pouco também de uma autoanálise, né? Sempre ter constância no nosso comportamento. É difícil, mas assim, não precisa ser algo 100%. Mas quando prevalece, né, uma constância de comportamento, ter essa autorregulação, ter a congruência, né, do que eu falo, o que eu faço, porque as nossas atitudes acabam sendo muito mais ricas do que o que a gente fala, né? E também a grande outra falar sobre a impaciência da mãe, né? Da onde que vem a grande culpa dessa impaciência dessa mãe? Até hoje eu fiz uma postagem sobre isso que eu percebo que essa tal impaciência dessa mãe, desse adulto, é muita falta de conhecimento e de qualidade em si, né? E esse, falta de conhecimento não quer dizer que esse adulto, essa mãe, ela não vá atrás de conhecimento. Vai, né? Busca informações, só que a gente está num mundo de bombardeio de informações de tudo quanto é tipo. E da criação dos filhos das crianças não é muito diferente, né? Então, assim, buscar informações de qualidade, né? E como é que é? Eu vejo que essas informações de qualidade. Vê as referências, né? Tem alguns autores chaves que depois até a gente pode estar indicando no final para a gente sempre estar se baseando. E pensar que não é que funcionou com um vizinho que vai funcionar comigo, né? E sempre tentar levar para o lado mais gentil com a criança, o modo mais amoroso com ela, que tu não vai deixar de ter respeito quanto a criança, né? E tudo favorece para a gente estar entrando em harmonia para ter essa relação, né? O adulto-criança. Então, eu levo muito para a área de disciplina positiva, que a gente não precisa de ter uma postura autoritária, né? A gente pode ter a postura, como eles falam, autoritativa, né? Que tu pode estar misturando sempre a gentileza com a firmeza. Tu pode ter mas tu não precisa ser
grosseiro para ter essa postura, né? Tu pode estar sempre misturando ali a gentileza com a firmeza para estar lidando com esses tipos de emoções, né? Não sei se queres fazer algum comentário extra, Michele. Ah, tem muita coisa boa para falar dentro do que tu já vem falando, né? Essa oportunidade da gente poder também se conhecer com as nossas emoções em relação aos nossos filhos. As crianças tendem muito a nos auxiliar também a se ver nas emoções, né? Justamente porque eles são o reflexo, muitas vezes, do que a gente está sentindo. Às vezes a gente não está Uhum, ainda habituado, porque não tivemos uma formação consciente, né? Uma orientação na nossa época, nos anos 70, anos 80, às vezes sim. tem gente que é dos anos 60, minha mãe. Então, nessa época, não tinha tantas ferramentas pedagógicas como tem hoje em dia para orientar, para fortalecer essa consciência dos pais, né? Do autoconhecimento de si, para que fique mais fácil da gente conhecer os nossos filhos também. Então, hoje em dia, a gente já tem mais acesso a isso, né? Então, a gente pode usar dessas boas ferramentas, como a Nelise falou, né? Selecionar também, não pegar qualquer coisa, passar por um filtro, ver se Uhum. aquilo ali tem fundamento para você dentro do que você acredita ali, como, né, as suas crenças, né, as suas verdades, para você também se conhecer e conhecer a sua criança. E a criança, ela é um caminho para isso. Muitas vezes a criança nomeia alguns sentimentos que a gente está sentindo com mais facilidade do que a gente mesmo. E a gente vai fazendo essa troca, esse fortalecimento. E é claro, ensinando, né, a criança também no processo dela de amadurecer essa inteligência emocional das suas emoções. Como a Nelise falou, a criança já nasce ali com todas essas emoções presentes, porém tem aquelas que são as primárias, aquelas que são as mais instintivas, que acontecem no dia a dia com mais facilidade. E é justamente essas primeiras emoções, que é a raiva, né, o sentimento às vezes de incômodo, né, que para criança a raiva inicialmente ela é mais como um incômodo, né? Uhum. E aí, conforme a orientação que aquela criança tem, conforme o olhar ali da família, da pessoa que está do lado, ela vai intensificar ou se equilibrar. Não vai deixar de existir, porque faz Uhum. parte das suas emoções, do seu aprendizado, está ligado com o seu fortalecimento cognitivo também, porque as emoções, ela ensina a criança a aprender, né? Ela Uhum. ensina a criança a aprender, né? Até a coordenação motora, a se comunicar, a se expressar no mundo, a caminhar, porque a sensação, o sentimento do medo, ele está muito ligado no processo quando a criança vai aprender a caminhar. Então, se a gente Uhum. não tem essa consciência, né? Na verdade, quando a gente tem essa consciência de poder auxiliar os nossos filhos a lidar com aquela emoção, a gente não está só ensinando ele a aprender a lidar com aquela emoção, como a aprender com aquela emoção alguma coisa no seu desenvolvimento. Então, isso é muito lindo na primeira infância, quando a gente olha assim para isso de coração, né? A gente fala dos temperamentos, né? Que é uma área que eu aplico muito com os meus filhos, e agora, como graduanda em psicopedagogia, eu quero usar muito dessa ferramenta. Então, nós temos todos os sentimentos ali presentes, porém, cada temperamento tem um desses sentimentos que é Uhum. mais forte, né? Não vai deixar de existir. Então, quando a gente ensina a criança a lidar com aquele sentimento, ela está se conhecendo, se fortalecendo e está aprendendo, que aquele sentimento está ali para ensinar alguma coisa, né? Isso é muito lindo. E é muito forte isso que tu disse, porque é muito verdade, né? Até a questão do aprendizado, ela está ligado muito com o saber lidar com as emoções, né? Às vezes a criança ela se sente um pouco aflita de não estar conseguindo captar tal conteúdo. Se ela consegue, do jeito dela, ter uma autorregulação, né? Saber como ela vai melhorar esse cenário, ou ter um adulto para instruir ela, para saber como ela pode tentar uma autorregulação ali, né? Seja através de respiração, seja a ferramenta que for, isso contribui para ela ter uma tranquilidade e ela ter uma maior concentração e ter um aprendizado melhor, né? Então, tem, claro, tem situações de crianças que são atípicas, que não é assim, uma simples ferramenta que vai ajudar, mas contribui muito para isso, né? Eu digo que as emoções, elas independem da criança que é.
uma vez que ela sabe lidar, reflete em todas as áreas da vida, né? Desde dela estar aprendendo ali, dela estar conseguindo socializar com o outro, dela estar conseguindo se expressar, comunicação, e qualquer tipo de situação que ela está passando, se ela consegue lidar com as emoções, ou então ela se conhece um pouco, sabe nomear, eu acho que já é um grande passo para ela ser uma habilidade básica da vida que essa criança está levando, né? Saber lidar não quer dizer que não vai passar por momentos de caos, né? Isso, a vida proporciona isso, e eu acho que se a gente tem um olhar diferenciado, é uma super oportunidade, esses caos que vêm para a gente estar aprendendo, que sempre tem uma coisinha que a gente aprende, pelo menos que seja para saber como lidar, né? Então, é uma habilidade muito básica, né? Uma necessidade básica que a gente tem de estar fazendo com a criança que ela entenda sobre as emoções. Da mesma forma que uma necessidade básica que o adulto deve estar oferecendo para a criança, que é ter uma casa, ter higiene, ter saúde, né? Ter uma boa alimentação, a emoção, ela também é uma necessidade básica que a gente deve estar dando para a criança, para ela estar como se fosse plantando ali uma saúde emocional mais, de repente, mais adubada, né? Vai ficar mais firme na terra ali. Então, é uma base que tu está construindo para ter a tendência disso cada vez mais sendo fortalecido e a criança ela conseguir lidar com os próprios problemas, né? Então aí eu volto a dizer, Lid, que não tem idade para a gente estar começando a lidar com esse tipo de emoção, né? Até dizem que tem pesquisas que diz que uma das primeiras emoções que a gente sente quando nasce é o medo, né? Que vem aquela dor da troca de respiração e que a criança ela sente o medo, o que está acontecendo, né? Tem pesquisas que são voltadas para esse campo, desse olhar de que qual é a primeira emoção que eu sinto, né? E a fome envolve junto, por causa que quebra a ligação da criança diretamente com a mãe. Então, é legal assim, ter isso em mente, de que realmente tem essas pesquisas sendo feitas, porque já se percebe algumas emoções desde o nascimento. E, de repente, eu vou até um pouquinho antes, né? Quando a gente está na barriga, né? Na gestação, a gente percebe, assim, eu nunca engravidei, mas os comentários, os relatos que a gente escuta, que uma mãe, quando ela está mais agitada, ela percebe a agitação da criança, né? Se ela está mais tranquila, ela percebe que, de repente, está um pouco mais tranquila. De repente, depende do que ela come, envolve ali alguma coisa com a criança, né? Então, além de que a gente passa também alguns tipos de hormônio para a criança, né? Então, isso tudo vai acelerando ela ou vai tranquilizando e a gente vai sabendo lidar com essas emoções. Então, desde lá da barriga da mãe já está tendo um contato com essa questão das emoções, né? E é algo que... Nunca dizer também para a própria mãe em si, a gente dizer para a gente que a gente não pode sentir aquilo, a gente pode ter o domínio daquilo, o controle, o equilíbrio daquilo, mas é importante sentir, assim como mais lá na frente, quando a criança nascer, por exemplo, a criança chorar, não dizer, ai, não pode chorar, você chora muito, ah, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, né, como se fosse um sentimento ruim, e não existe, assim, do pouco que eu já venho estudando, mas tem pessoas que já mergulham muito mais a fundo disso, como a Annelise falou, já vem estudando a respeito, com pesquisa, não existe sentimento ruim. Porque até o sentimento de raiva, ele é positivo, em certo nível, é claro. A raiva, ela só não é positiva quando a pessoa perde o controle. Mas, por exemplo, o momento que a criança vai sentir raiva é sinal para ela, na parte neurológica dela, e às vezes até fisiológica, do seu desenvolvimento físico ali, que algo está incomodando ela. Então é importante olhar para isso, porque ali a gente vai buscar o que precisa ser tratado, o que precisa ser melhorado para que ela se sinta bem. Então ali desenvolve a inteligência emocional, o aprendizado dela, o acolhimento verdadeiro desse sentimento, né, sem preconceito, né, sem rotular, como se sentir raiva fosse uma coisa ruim.
né? E a alegria foi só uma coisa boa. E às vezes, muitas vezes, a alegria, ela pode ser um sinal ali de alerta para a família também, porque tem Uhum. crianças que entram em depressão e fica rindo porque não sabe lidar com Sim, aquele sentimento, né? Então não quer dizer que só porque está rindo, está bem. Às vezes não está, às vezes é uma fuga e não sabe lidar com aquela emoção, não sabe falar o que está sentindo. Então a gente olhando com esse olhar facilita para a gente buscar mais conteúdo, entender mais, está sempre procurando um profissional na área também para nos auxiliar, né, nesse olhar e de acolher, acolher mesmo assim o sentimento, aprender com o sentimento, né, Annelise? isso é. E assim, a raiva, na verdade, ela pode estar em qualquer nível. Ela, tudo bem, né? Ela não tem problema com sentir. Tu pode estar com uma ira, tu pode estar assim, ó, irritadíssimo, não tem problema sentir. O problema vai estar sempre ligado ao nosso comportamento perante ela, né? Então é a gente saber lidar com ela que é o problema. Porque tem que até algumas expressões que a gente fala, é pavio curto, né? De pessoas que às vezes com simples coisinha já se irrita, já explode, né? E tem outras pessoas que não, que vão conseguindo lidar com isso. Então, cada um tem o seu nível de raiva, né? Então, o problema, acho, maior que a gente tem para resolver é o tipo de comportamento que a gente vai ter perante essa tal emoção, né? A Você Gil quer falar um colocou. pouquinho dos neurônios espelho aqui para o pessoal poder aprender Ah, um sim, sim. pouquinho a respeito? A Gil colocou ali, né? Com certeza, o bebê absorve todas as emoções da mãe. A Gil foi super profissional também, professora do berçário, então ela domina bastante também os bebês, né? Para saber do que se trata das emoções dos bebês, né? Mas então, a questão do neurônio espelho é algo no cérebro que tem que a gente tende a sempre estar fazendo algo semelhante a alguém que está à nossa frente. Ah, isso é só a criança que faz? Não. É um exemplo para nós adulto, né? Quando eu vejo alguém bocejando, eu posso ter a tendência de estar bocejando. Às vezes a gente vê aqueles vídeos no Instagram, na internet, de uma criança dando gargalhada, sem perceber, a gente já abre aquele sorrisinho, Uhum. né? Isso tudo quem está trabalhando é o nosso tal neurônio espelho, que quer dizer o quê? Ele vê a pessoa fazendo algo e reflete em mim para ter a mesma reação, né? Se encaixa também muito naquele exemplo de quando alguém cai, a gente faz aquela cara que a gente está se colocando naquela situação ali, então a gente reage. E o que tem a ver isso com as emoções de como a criança vai saber lidar, né? A partir do momento que eu tenho uma reação, se eu tô triste, eu vou estar sendo um espelho para a minha criança tá reagindo. Isso é sempre 100% que vai ser assim? Não, mas é muito grande a chance de que, depende como eu reagir a tal emoção, a criança ela vai estar reagindo, né? É o famoso aquele pedir para a criança falar baixo gritando, né? A gente não pede, não vai falando, não vai conversando, não vai explicando. Quando a gente vê, a gente está gritando ali, meu Deus, fala baixo, né? Quer escutar essa televisão, quero, sei lá, enfim. A gente ser esse exemplo. Então, o neurônio espelho, ele traz muito isso, de a gente ter uma postura, a gente ter comportamentos que vai refletir na criança de maneira positiva. Então, pensar que se eu quero um comportamento assertivo da minha criança, um comportamento tranquilo, um comportamento que seja menos agressivo, eu tenho que estar passando isso para ela. Né? E não levar isso como uma culpa, levar isso como um aprendizado, porque a partir do momento que eu estou me policiando para que reflita melhor na criança, eu também estou reagindo melhor, né? Então é um benefício de via de mão dupla ali, né? A criança ela está aprendendo algo melhor, mais assertivo, e eu também estou conseguindo trabalhar o autocontrole em mim. São oportunidades que a gente vai tendo para estar trabalhando, né? Para ter esse autoconhecimento. Então, é bem legal a gente estar reforçando isso do neurônio espelho. Eu ia Dentro pegar da... um negócio aqui, desculpa, eu ia pegar um elemento aqui para mostrar para vocês, mas eu fiquei assim com medo de conseguir. Aqui, ó, só para complementar junto com a fala da Annelise. Tá aí, Annelise? Não cortou, tava meio ruim a internet. Aqui, ó, o cérebro, gente, a gente tem o córtex Ah, motor.
que fica aqui em cima, tá? Aqui, o córtex motor, ele está ligado com o neurônio espelho. Giacomo, que é um neurofisiologista italiano, na década de 90, ele observou nos macacos, próprios Uhum, animais, né, reagindo instintivamente através da reação de outros. Eles aprendiam observando, né, se espelhando no reflexo, que é o exemplo. Né? uhum, Isso nós humanos temos instintivamente. Aí na pesquisa dele, ele detectou nos estudos dele que até a pessoa não precisava se mexer, só de observar o que o outro estava fazendo, no caso o macaco, mas isso também se dá com o aprendizado da criança, né, no aprendizado humano, que observar a reação de outra pessoa ativava, sem precisar fazer nada, nenhum movimento corporal, a região do córtex motor, e ali a pessoa aprendia uhum. observando o outro, né? Então, uma coisa assim que às vezes não precisa a gente falar muito, às vezes o jeito da gente reagir, como a Annelise falou, já é um processo de aprendizado, de ensino para a criança, né? A forma que a Sim. gente reage, as crianças estão observando o que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, ela está captando a mensagem com seus neurônios, ela está ali ativando o seu processo cognitivo e está aprendendo com isso. Então, não adianta a gente falar uma coisa e estar fazendo outra. Isso Uhum. não dá conexão. Ela vai observar o que você está fazendo, então ela vai aprender muito mais te observando, né, do que você está fazendo, do que o que você está fazendo. Né? Isso daí é É muito bem forte. A isso. própria neurociência já vem provando isso para nós, né? Quanto isso é forte, né? A Isadora comentou ali, o cérebro humano ele é fantástico. Super concordo. O cérebro humano ele é fantástico. Assim, o que a gente deve aproveitar isso tudo que a gente tem, né? Do poder que ele tem para estar levando isso para o nosso dia a dia, para estar lidando melhor com as situações, né? E tem, às vezes, tem situações, se for pensar, quando a gente tenta a sabotar alguma coisa assim, ele tá querendo também ensinar pra gente que a gente pode. Não, ó, tô tentando te sabotar, mas eu quero que tu mostre que tu pode, né? Que tem alternativas para tu ir buscar, para estimular a gente pensar em estratégias. Então, é mais uma situação de que a gente pode estar lidando para desenvolver o nosso cérebro, né? Porque não é porque somos adultos que a gente não está desenvolvendo, não, né? Nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade, né? A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está fazendo ligações novas. Então é por isso que eu digo assim que não é só a criança que está aprendendo em questão das emoções especificamente, né? Nós também estamos aprendendo com ela. E a gente deve aceitar e às vezes ser um pouco humilde quanto a isso, né? Não, eu também não sei, estou aprendendo e ainda às vezes se torna um pouco mais complexo, porque depende de como reage em mim, reage na Michelle, reage na fulana e assim vai. Então a gente também é se conhecer, né? O sistema familiar ele está se conhecendo. O sistema, de repente, de uma sala de aula, a professora ela vai conhecendo as crianças, né? Então vai tendo toda essa ligação. Mas tem um ponto importante que eu acho que muita gente até de repente vai se identificar o porquê que às vezes a gente acaba tendo algumas reações com a criança que de repente não era o que eu gostaria, mas acaba tendo. Por exemplo, se a minha criança está gritando muito no shopping, alguma coisa dessa acontece. Tendemos muito a dar satisfação para a sociedade, né? Então, uma crise de repente de birra que a minha criança está tendo na rua, pode ser que eu tenha na cabeça, o que estão pensando? Estão pensando que é uma criança mimada. Deixa pensar o que vai pensar, né? Tipo, tem a tua reação, como tu acredita que deve ser de verdade, né? Por causa que se eu for pensar no que estão pensando e ter uma reação diferente dos meus valores, do que eu acredito, eu estou contribuindo para não passar essa mensagem para a criança. E isso mais tarde vai acumulando e a criança ela cada vez mais vai ficando perdida, né? Tem hora que reagem de um jeito, tem hora que reagem de outro jeito, então acaba ficando meio perdida. E nesse meio de informação, por exemplo, se a criança ela teve uma birra porque ela recebeu um não, e a mãe, o pai, sei lá, enfim, professora, porque tem isso também, às vezes a criança tá chorando muito em sala de aula, a professora começa a ficar preocupada o que os outros vão achar
sendo que às vezes é uma situação de birra comum que acontece na criança e acaba cedendo a alguma situação que não teria necessidade. Então, eu costumo dizer que as birras, quando elas são muito frequentes, né, as raivas e que elas estão querendo ter alguma coisa para que ceda, e a gente acaba cedendo, nós estamos ensinando para a criança que o não, ele não significa não. Por exemplo, eu dou um não para ti, aí eu insisto mais um pouquinho e aí eu vou conseguir. Então, aquele não ali, ele não quer dizer que eu não vou receber. Ele quer dizer que eu não, agora eu não vou receber, eu tenho que insistir mais um pouquinho para aí sim receber. É um pouco louco se a gente for pensar, mas a gente acaba passando essa mensagem para a criança, né? E dá essa confusão. E daqui a pouco a gente joga essa responsabilidade para cima dela de que, toda vez que vem essa situação, tu queres alguma coisa e eu digo que não, acontece isso, enquanto tu não ganha, tu não sossega. Claro, justamente é o que ela aprendeu, né? Enquanto eu faço um pouquinho, vou receber um não, daqui a pouco faço um pouquinho, vou receber um não, e ela sabe que uma hora vai dar certo. Então, Elas a gente... testam, gente, né? Elas experimentam. As crianças são cientistas, fiquem sabendo aqui. Se vocês não sabem, elas são cientistas. Elas testam, elas experimentam o tempo todo, até descobrir o que elas querem, né? E sem querer, elas vão testando e a gente vai ensinando coisas que a gente não quer ensinar, né? A Exato. mensagem ali do CD, alguma coisa que não seria necessária aquela hora, ela acaba ensinando para a criança que ela tem que insistir mais um pouco. Ó, é assim que se faz, ó. Tu insiste mais um pouco, vão dizer que não de novo, aí tu vai estar insistindo mais um pouco que ela vai dar. E isso quando começa a ser muito rotineiro, é um aprendizado que a criança ela tem, que ela assume aquilo ali como uma verdade. Eu E, vou dar uma dica que a Annelise dentro disso como mãe, tá? Tô falando da minha experiência agora, não sei se alguma mãe aqui também já passou por isso, mas dentro do que eu venho estudando, né, da neuropsicopedagogia. Quando a gente precisa fazer a criança entender o não, né, e não ir para esse processo, desse sentimento de birra, que a Annelise está falando da frustração e se irritar, é claro que ela vai se frustrar, porque ela queria ouvir um sim, ela queria ser atendida. Quem não claro, quer ser atendido quando sente a necessidade de algo? Até nós, adultos, quando nós queremos alguma coisa, a gente quer que aquilo aconteça. Assim é com as crianças, claro, né? Assim também é com elas. E quando a gente não consegue, a gente passa por aquela casinha, vai para a casinha da frustração, que a gente uhum, precisa lidar com isso. Uma ferramenta boa e importante é explicar direitinho, gente, é o tempo, a atenção. Porque quando a gente simplesmente só diz um não para a criança, sem dar a lógica daquilo, sem explicar para que ela entenda, para que ela processe o porquê que aquilo ainda não é o momento. Como ela uhum, falou, como a Annelise falou, não quer dizer que ela não vá conseguir, existe um tempo para aquilo ali, um momento para aquilo ali. Então, quando a gente dá essa atenção, olha no olho da criança, faz essa conexão de cérebro com cérebro, né? De sentimento com sentimento, a criança entende com mais facilidade. É muito sim, mais fácil aceitar o seu não, porque ela fez essa conexão emocional contigo e ela entendeu o caminho que ela uhum, precisa fazer. E às vezes a gente lida muito com a frustração da criança e as birras, justamente porque a gente não consegue explicar. Muitas vezes a gente não tem aquele tempo de fazer a criança entender esse percurso, do porquê daquilo ali. E aí ela vai sim, ficar fazendo birra até ela conseguir. E aí dá mais trabalho, porque aí vai perder mais tempo dizendo não, 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 sem explicar, do que parar e acolher a criança naquele momento e dizer para ela, olha, por causa disso, 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 explica. Aí ela vai conseguir compreender com mais facilidade. isso é. E assim, um legal é ressaltar que tem super que explicar para a criança, mas naquele momento de caos não vai adiantar tá dando essa explicação, né? Eu devo anteceder, né, algumas explicações. E claro, tem situações que a gente não prevê, que não tem como pensar nisso antes. Mas enquanto a criança ela tá naquele estado de birra, ali tá irritada, é pensar como a gente, né? Quando a gente tá um pouco irritado, a gente não consegue absorver. As pessoas falam, a gente não absorve. E eu comparo esse ensinar para a criança algo, assim, quando ela tá naquela crise de birra, naquela raiva, é como se fosse uma criança que está se afogando na água. O que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que resgatar essa criança, tirar ela do mar, desafogar. Eu não vou ensinar para ela como nada naquela hora ali, né? Eu vou resgatar ela,
para depois, em outro momento, quando ela estiver mais calma, mais tranquila, ó, então, ó, se nada assim, vamos tentar nadar. E a retirar desse processo, eu vejo algo muito semelhante a isso. A gente não deve estar na hora da birra ali, porque tu deve fazer isso, fazendo aquilo. Não, calma, né? Se eu não tive essa explicação com essa criança antes, não vai ser naquele momento que ela vai aprender, né? A deixar acalmar um pouco os ânimos e depois retomar esse assunto. E também tentar não retomar esse assunto, dando uma lição de moral, né? Querendo repreender, não, conversar para ela de fato aprender. A partir do momento que a criança ela se sente acolhida pelaquela emoção que ela teve, ver que o adulto ele entendeu, que ele deu uma explicação que faz sentido para ela, tem muita tendência de ela não estar se repetindo isso, né? De ela não estar deixando vir para o mesmo cenário, né? E o que acontece muito é isso, de quando está no meio daquele caos, que a criança como se estivesse se afogando, a gente tenta tirar ela do mar e já tenta ensinar ela a nadar, e não vai dar certo, né? Então tentar... Coisa de cada vez, né? Tentar uma coisa de cada vez. Porque acontece muito isso com o adulto, né? De quando a gente tá irritado, alguma coisa, podem vir ideias maravilhosas de terceiros. Mas se tu tá naquela fúria ali, tu não vai conseguir captar nada e nada vai prestar para ti. Pode ser ideia ouro que estão te dando ali, tu não vai aceitar, tu não vai querer, né? E outro ponto legal que tu falou, Michele, é de aceitar essas emoções, né? Foi semana passada, eu acho que até fiz uns stories em relação a isso. Eu tava naqueles dias que a gente tá tentando as coisas, e como eu tava um dia, eu digo que eu tive um ataque de perereca, assim, quando eu tô meio irritada, as coisas parece que não vão fluindo, né? E até que chegou um ponto que assim, não, calma, eu não tô legal hoje, eu tenho que aceitar que eu não tô legal. Me permitir sentir aquilo ali, e foi tão legal por causa que assim, foi questões de horas depois, eu já me senti mais tranquila, porque eu me permiti sentir, aí já vem aquela sensação de frustração que eu não estava conseguindo fazer tais coisas, e a gente chora, bota aquilo para fora, e logo depois vai vindo uma calmaria, né? É aquele momento que tu tem uma conexão consigo mesmo, né? Que tu se permite aquilo, para depois tá calmando. E por isso que tem muito aquilo certeiro daquele jeito de falar, de que nada melhor do que um dia após o outro, né? Porque tu vai ter uma noite de sono ali, a tua cabeça ela vai relaxar, ela vai tranquilizar, para no outro dia tu vai saber lidar melhor com isso. Né? Dar uma pausa, né? Dar um tempo ali para Isso. sentir aquele momento ali, esperar passar um pouquinho, né? Isso, e não só aí a gente pensar que nós, quanto adulto, a gente deve se permitir tá tendo esse tipo de emoção, e pensar isso no cenário da criança. Deixa ela sentir, né? Deixa ela tentar botar para fora aquilo ali. Com certeza ela vai estar aprendendo alguma coisa ali no mínimo ela vai aprender o que o corpo dela está sentindo. Depois tu pode vir com uma conversa, né? O que tu sim, eu vi que tu não estava legal. E certificar, porque às vezes a gente acha que é alguma raiva, alguma coisa assim, mas às vezes é um medo excessivo, né? Às vezes é alguma coisa diferente do que a gente não imagina. O que tu estava sentindo? Eu senti raiva. E no teu corpinho, onde é que essa raiva estava? Aí tem criança que responde, às vezes, na mão, né? Que dá vontade de bater, no pé, que dá vontade de chutar, no estômago, que não sinto legal, né? Então depende da criança, a emoção ela responde no lugar do corpo. Tá fazendo esse tipo de conversa que ela vai começar a se perceber. Porque até então ela de repente não se toca de quando ela sentiu raiva, veio algo diferente na mão. Mas a partir do momento que tu fala isso para ela, tu tá dando a oportunidade de ela parar a pensar, poxa, eu senti um negócio diferente, foi aqui, foi ali. Isso tudo faz o processo de a criança ela tá entendendo, ter o processo de autoconhecimento, e aos pouquinhos a gente vai introduzindo maneiras mais assertivas de ela estar lidando com isso, né? Mas lembrando que a gente também tem que estar consciente dessas maneiras mais assertivas para estar se comportando, né? E a criança aprende a ter esse autocontrole, né? Quando ela identifica no corpo dela o que está acontecendo, estou com vontade de chutar. Então, a partir do momento que ela identifica quando ela sentiu raiva, o pé dela ficou com vontade, ela consegue ter uma inteligência para também ter esse autocontrole, né? Uhum. E não vai ser legal. E aí, aos poucos, os pais vão construindo essa consciência com a criança, né? De Sim. não tirar esse sentimento de raiva. Principalmente se é uma criança colérica, gente, mas aí é outro assunto, tá? Então, é um processo de aprendizagem para a criança.
Isso é. E esse assunto da raiva, algo que se escuta muito é, ai, tá com raiva, vai bater no travesseiro, socar. E até pouco tempo atrás eu achava que fazia sentido isso, desde que eu vi um estudo de que não. Na verdade, não faz sentido nenhum a gente estar dando esse soco no travesseiro. Por quê? Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos que a gente tem, o nosso cérebro, ele não entende que aquilo ali ele está sendo uma resposta para extravasar. Ele entende que deve ser feito isso, essas ações, quando está sentindo raiva, quando está sentindo aquilo, então ele deve fazer E se um isso. dia não tiver o travesseiro, o que que a pessoa vai fazer? Então, Né? aí que vem o problema. Não tenho travesseiro, tô na escola. E aí, o que que eu vou fazer? Vou socar o amigo? Eu tenho que socar alguém, né? Uma Se eu bater na... mochila, né? Alguns fazem isso, estraga as mochilas Sim, dos amigos. se eu for na parede, alguma coisa, eu vou me machucar, não vou querer. Então, vai recorrendo a outras alternativas. São coisas simples que a gente cai nessas armadilhas, né? E acaba vindo outras consequências que a gente às vezes não entende. E muita coisa está interligada, né? Se for pensar, ai, não, verdade, ó, então eu estava conseguindo essa alternativa de, ai, vai, soca no travesseiro. Mas aí fui para a escola, sentiu raiva, não tinha quem socar, alguma coisa eu vou ter que socar, né? Meu cérebro aprendeu a isso, porque ele não está Uhum. entendendo que aquilo ali é só no momento que eu estou em casa, no momento que eu tenho algo para estar fazendo, né? Não consegue diferenciar isso, né? Da mesma forma de que quando a gente tem um medo de alguma coisa, se botar um leão na nossa frente ou botar uma barata que eu tenho medo, para o nosso cérebro é a mesma coisa. Vai estar tendo uma reação de medo, né? De tu lutar com aquilo ali ou tu fugir. Só que ele não sabe o que é uma barata ou o que é o leão, né? Então a nossa reação que ele tem, o que a gente libera para estar reagindo, é muito semelhante. A gente vai tendo. Por que que aí eu tenho mais medo, de repente, com um leão do que uma barata? É porque eu sei ter o controle, eu sei um pouco do meu autocontrole, para até que ponto o meu medo pode subir ou pode ser um pouquinho mais ameno, né? Então, são coisas do cotidiano que a gente vai tendo para aprender para aprender e ensinar a criança a lidar com isso, né? Sempre está Sim. nomeando, né? E nomeando, a gente não precisa ter um leque muito grande de emoções para estar falando com a criança. A focar nas emoções básicas mesmo. E a partir do momento que a criança ela já consegue entender isso bem, já consegue se reconhecer, aí sim a gente vai passando para emoções mais secundárias, assim, né? Que pode estar sentindo, né? Mas é um universo que, nossa, dá pano para manga, né, Michele? Dá. E acolha as crianças nesse momento, um copinho d'água, respiração, gente. Essa técnica da respiração, da meditação, ela auxilia muito nesse autoconhecimento da Sim, sua reação fisiológica com a neurológica ali da sua emoção, né? Respira, cheira a flor, assopra a vela, né? Essa serve técnica para com as nós crianças é adultos, muito né? até para nós adultos, beber um copo d'água, deixar a água descer, sentir a água, se conectar com a água. Então, são momentos ali de acolher a criança, de escutar o que a criança está sentindo. Isso já é um grande passo, quando a gente já Sim, consegue fazer essa conexão emocional com a criança, de coração para coração, já facilita, né, para a gente aos pouquinhos ir entendendo como melhor proceder com os nossos filhos, com os nossos alunos, com todas as crianças, que a gente quer é ver a nossa geração cada vez melhor, né? uhum. É esse o caminho. Se Deus quiser, Isso aos é. pouquinhos vai se conscientizando. A Annelise, a gente está chegando aqui no fim, né? E aí eu quero te agradecer aqui de coração, dizer para o pessoal, vão lá na página da Annelise conhecer o trabalho lindo. Ela está construindo um projeto novo lá também, muito legal, agregador, fortalecedor nesse trabalho das emoções, né? Da conexão emocional com os nossos filhos. Então, vão lá conhecer o trabalho dela também. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui, ou qualquer Uhum. pergunta a mais que vocês venha depois a respeito do que a gente trouxe aqui na live, pode procurar a Annelise, que a Annelise certamente vai estar sempre ali à Com disposição. O certeza. post dela é totalmente sobre as emoções ali, é muito legal o trabalho que ela está fazendo. E grata, querida, grata mesmo assim de coração por estar aqui com a gente. Se quiser falar alguma coisinha aqui antes da gente finalizar, fica bem à vontade.
Não, eu que agradeço, né, tá fazendo esse convite. Na verdade, um tempo atrás, eu e a Michelle, a gente fez uma sequência, uma série de lives sobre os temperamentos, né, que foi muito rica. E a gente ficou de remarcar e ficou, agora veio isso à tona, né? Mas queria então fazer o convite para o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã eu vou estar fazendo um webinário online totalmente gratuito, que vai ser sobre o quê? Vão ser 6 passos para lidar com o comportamento da criança, sem ser preciso nenhum tipo de uso de recompensa ou punição. Nesse webinário, eu vou estar dando esse conteúdo. Hoje eu finalizei ele, tentei dar o meu máximo para estar gerando conteúdo, para estar contribuindo com as mães. E no final eu vou fazer o lançamento do meu curso, que vai ser voltado para mães, né? Depois de montar ele, eu vi que acaba dando alguns viés para profissionais da educação, quem lidar com a criança também consegue ter bastante informação, mas a minha linguagem toda foi baseada para as mães, né? E vão ter bônus super ricos. Um dos bônus, inclusive, é da Michelle, né? Que eu escolhi a D das profissionais para estar me acompanhando nesse projeto, para estar também contribuindo com essas mães. Que depois dessa série de live que a gente fez, eu vi que o quanto de conhecimento rico que a Michelle tem. Então, eu Sobre os convido vocês. temperamentos, Oi? sobre os temperamentos, Isso, né? trazendo, uma vez que ela é expert nos temperamentos, trazendo esse ponto de vista e esse conhecimento que é engraçado, que muita gente ainda não conhece, né, sobre os temperamentos. Então, acho que vai ser uma oportunidade para estar pesquisando sobre isso, né? E o objetivo mesmo é tá passando conhecimento para vocês nesse webinário. Até muita gente, de repente eu não tô agora, eu não vou querer comprar nada, não. O meu objetivo maior é estar contribuindo com o conhecimento que eu vou estar passando lá no webinário. Então, para se inscrever, tem um link na minha bio ali, é colocar seu e-mail. Depois vai receber um e-mail confirmando, tem que confirmar. E amanhã daí recebe o link para estar acessando o webinário que vai ser no YouTube, né? Então, estão todos convidados, né? Obrigada também por terem ficado esse tempinho aqui escutando pra gente. E como a Michelle falou, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem estar mandando. Com certeza, com o maior carinho, vou estar respondendo. Ai, gente, grata aqui todos que estavam aqui presentes com a gente. Quem vai chegar depois vai poder compartilhar com mais pessoas. E aos pouquinhos a gente vem aprendendo, crescendo junto com vocês também. Cada encontro que a gente faz, cada parceiro que a gente encontra nesse nicho da primeira infância, a gente aprende algo, a gente cresce junto, a gente se agrega, um fortalece o outro. E eu fiquei bem feliz de conhecer a Annelise, de acompanhar o trabalho dela, de aprender um tanto com ela também, de poder agora estar junto com ela também nessa construção, nesse olhar, para a gente poder auxiliar um pouquinho, pô, né, esse mundo, né, essa primeira infância. Então, bem grata de coração a presença de todos, e a gente segue nos próximos encontros e felicidades para todos nós aqui. Para Uma nós, boa né? noite. Um Um beijo, beijo. Annelise. Tchau, Grato tchau. Boa por. noite. Boa noite.